Olá, alunos! Sejam bem-vindos, tá, a mais um encontro da nossa disciplina de noções de contabilidade. Hoje vamos dar continuidade à unidade 5. Isso mesmo, já estudamos sobre a introdução ao balanço patrimonial, agora nós vamos estudar sobre introdução da demonstração do resultado do exercício. Então, vamos aqui compartilhar a tela, tá? Aqui o assunto que nós estudaremos neste vídeo. Vamos começar aqui sobre o conceito, né? O que seria a DRE? A DRE trata-se de quê? De um resumo ordenado das receitas e despesas da empresa em determinado período, ou seja, normalmente em 12 meses. Essa receita aqui, esse relatório, ele é apresentado como? Ele é apresentado de forma vertical, tá? Ou seja, das receitas subtraem-se as despesas. Das receitas subtraem-se as despesas. E o que ela busca evidenciar? A DRE, ela busca evidenciar, gente, o objetivo dela é o quê? Evidenciar a situação econômica da empresa, tá? Medindo o desempenho da entidade. Ou seja, em outras palavras, ela pode se afirmar que procura evidenciar a composição do resultado gerado. Ou seja, ela vai ver se a empresa vai ter lucro ou prejuízo. Ok, vamos ver aqui o que a nossa lei mãe aqui, né, a lei 6.404/76, nos traz sobre a DRE, tá? Ela fala que as empresas deverão na DRE, discriminar a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos dos impostos. Deverão discriminar a receita líquida das vendas e serviços, o custo da mercadoria e serviços vendidos e lucro bruto. Também deverão discriminar as despesas com vendas, despesas financeiras deduzidas das receitas, as despesas gerais e administrativas e outras despesas operacionais. Não se preocupe, tá? Que a gente vai detalhar cada inciso desse. Então, aqui só estamos fazendo a leitura da lei seca. Então, aqui no inciso 5, ele fala que tem que discriminar o quê? O lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e outras despesas. Deverá também discriminar o resultado do exercício antes do imposto sobre renda e a provisão para os impostos, tá? Para o imposto. As participações de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros, e as instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados que não se caracterizam como despesas. E aqui, por fim, o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital social. Antes da gente detalhar esses incisos, vamos trazer aqui as principais diferenças que ocorreram aqui na estrutura da DRE, tá? Trazida aqui pelo CPC 26. Então, olha, vamos ver aqui a estrutura segundo a Lei 6.404/76, olha aí, ó, um pouquinho grande, né? E aqui pelo CPC 26. Vamos aqui, primeiramente, apontar só as principais diferenças, tá? Então, trouxe aqui que a partir de agora, né, para se fazer o quê? A confrontação aqui entre o resultado de equivalência patrimonial, tá? Enquanto aqui ele trazia tanto o valor positivo da equivalência patrimonial, quanto o valor negativo, tanto o negativo aqui quanto o positivo, agora não, antes eu vou fazer esse confronto dos valores, tá? E vou trazer aqui só o meu valor final. Mas, professora, o que seria esse resultado de equivalência patrimonial? Gente, aqui praticamente são os resultados com ganho ou perda de capital. Ou seja, por exemplo, se eu estou vendendo um veículo, né? Se eu vendo esse veículo acima do valor de mercado, eu tenho um ganho de capital. Se eu vendo abaixo, eu tenho uma perda aí de capital. Outra diferença, ele separou aqui, ó, as despesas e receitas financeiras aqui em um bloco separados dos demais. Olha aqui, ó, enquanto aqui estavam as receitas
aqui, ó, né, nas despesas operacionais aqui, e receitas estavam todos juntos, olha aqui, ó, PP, despesas, né? Tudo estavam aqui no resultado operacional bruto. Aqui não. Aqui ele separou, olha, tem o resultado antes das receitas e despesas financeiras. Aqui também deve ser feita a compensação, tá? Você vai colocar o resultado ou positivo ou negativo desse valor, desse confronto aqui. E outra diferenciação que nos trouxe é o resultado líquido das operações descontinuadas. Isso mesmo. O que seria essas operações descontinuadas? Lembrando que todas essas operações, geralmente as operações da empresa, né, são continuadas, as descontinuadas é quando deixaram realmente de ter algum efeito, ou seja, eu tenho aquela máquina que eu produzia determinado produto, de repente aquela máquina não está fazendo mais efeito, não vou mais utilizar aquela máquina e eu vou fazer o quê? Vou vendê-la. Quando eu vendo essa máquina, se eu tenho, por exemplo, um lucro ali na venda, eu vou lançar aqui. Ou se por um acaso eu só descontinuei e perdi aquele valor, tive uma perda ali, então eu vou fazer o lançamento aqui também de forma negativa. Não se preocupe que a gente vai explicar mais detalhado um outro exemplo também de operação descontinuada. Inicialmente aqui era só para vocês entenderem a diferença e que houve uma modificação na estrutura da DRE. Vamos ver aqui. Agora a gente vai debruçar em cada um daqueles incisos, tá? Como apurar a receita líquida? E aí? Como apurar? A gente vai apurar essa receita líquida, né? Deduzindo aqui, que se chama deduções, ou seja, receitas menos as deduções, eu vou encontrar a minha receita líquida. E que seriam essas deduções? Então, a gente tem como deduções aí os impostos sobre vendas, né? Temos as devoluções em si, que são as vendas canceladas, e os abatimentos de descontos ocorridos. Vamos explicar cada um. Os impostos, praticamente, são aqueles realmente que as empresas vão recolher do governo, não é isso? Então, elas recolhem lá, aliás, são intermediárias, tá? Recolhem pelo governo, ou seja, quando eu, como consumidora final, faço pagamento da mercadoria, né? Compro minha mercadoria, pago, a empresa recolhe aquele imposto e ela tem que passar para o governo. Então, ela tem que deduzir esses valores aqui do imposto. Outra, devolução. Por meio das vendas canceladas, né? Vamos dar um exemplo aqui. Eu, como compradora, fui lá, comprei várias blusinhas, né? Uma roupa, umas calças jeans e tal. Quando eu chego em casa, opa, vejo que tem um rasgo lá na calça, as costuras não estão boas, eu falo, não, eu quero devolver, não quero mais esse produto. Quando eu chego, devolvo esse produto para a empresa, ela tem que fazer o abatimento, né? Ela tem que cancelar essas vendas, porque eu estou fazendo a devolução. Mas, digamos que a empresa fala, olha, não, você comprou essas 5 blusinhas, vamos fazer assim, eu te devolvo as blusas, te dou um desconto aí, te dou um desconto de 50% para você ficar com essas blusinhas. Então, eu falo, não, ok, aceito, né, vou ficar, qualquer coisa eu mando arrumar. Então, esse daí se chama o abatimento, ou seja, né, ela vai ter um desconto, ela vai anotar lá como um desconto que ela deu para que eu ficasse com essa blusinha, é isso? Só que tem diferença aí, gente, tá? Existem aqui os descontos. Tem os incondicionados e tem os condicionados, tá? Quais seriam os descontos incondicionados? Os descontos incondicionados são aqueles que a empresa vai dar, né? Vai oferecer aos clientes, vai dar para os clientes no momento da compra, tá? Não tem condição nenhuma. Ela foi por exemplo, já chegaram numa loja e vocês ficaram pedindo desconto? Dá um desconto, é R$50. Camisa, não, tá muito cara, me vende aí por R$40. R$40. A empresa vai, ok, dou desconto. Então, esse desconto é incondicionado. E tem, ou comercial também, tá? E tem um desconto condicionado. Qual seria esse desconto? É aquele que você vai, por exemplo, num boleto, aquele boleto condomínio. Lembra que tem lá o prazo assim, você tem até dia 5 para conseguir esse desconto, às vezes de 5%, né? Então, quando você tem esse desconto, ele se chama de desconto
condicionado. Olha bem a diferença aí, tá bom? Então, vamos lá. Como que eu vou saber o resultado, a minha receita? Como que eu vou descobrir? Como é que eu vou apurar minha receita líquida? Eu vou deduzir aqui da minha receita bruta, vou deduzir, né, todas essas deduções que eu falei, que são os impostos, as vendas canceladas, os abatimentos, e vou encontrar minha receita líquida. O que seria essa receita bruta? Ou seja, é o valor total, né, todas as vendas da mercadoria que você fez na sua empresa, mercadoria ou o valor bruto, né, dos serviços prestados. Então, aí vai depender do ramo da sua empresa. Bom, e agora como apurar o lucro bruto? Isso, o lucro bruto, então, eu vou deduzir os meus custos das vendas, tá? Lembrando que esses custos das vendas, ele será utilizado o custo das vendas, né? O custo de mercadorias vendidas, quando for para empresas comerciais, será utilizado, ou seja, será a nomenclatura custo dos produtos vendidos quando forem para empresas industriais e custo dos produtos, né? Custo de serviços prestados quando for o quê? Para empresas que prestam serviços, tá? Então, e aqui, o lucro bruto seria o quê? O lucro bruto, após cobrir o custo da fabricação do produto, é destinado à remuneração das despesas de vendas administrativas e financeiras, bem como à remuneração do governo, que é os impostos de renda, né, gente? E dos proprietários da empresa, o lucro líquido. Então, vamos ver agora como apurar o resultado aqui operacional. Tá? Olha bem, ó, do lucro bruto, eu vou deduzir agora as minhas despesas para eu encontrar o resultado operacional, tá? O resultado operacional, ele é deduzido o quê? Como eu falei, da diferença entre o lucro bruto e as despesas operacionais. Então, vamos ver cada despesa. O que seria a despesa com vendas, tá? As despesas de vendas aqui, elas geralmente abrangem desde a promoção do produto até sua colocação junto ao consumidor. Qual seria aqui um exemplo de despesas com vendas? Pensem aí. Isso mesmo. É aquela despesa, no caso, com o pessoal da área de venda, com as comissões, né, sobre vendas, com as o quê? Propagandas, publicidades. Um exemplo, né? Digamos que você está lá nas suas redes sociais, você fala de, eu acho que eu preciso de um óculos hoje. Nossa, às vezes você parece que você mal pensa, já chega lá propaganda, né? Nossa, você descobre que você realmente precisava ter aquilo. Você nem sabia, mas a partir daquele momento você precisava. Então, essas propagandas aí, por exemplo, marketing, a empresa paga por isso, tá? E isso é um exemplo de despesas com vendas. E o que seriam as despesas, no caso, administrativas? As despesas administrativas, que são aquelas necessárias para administrar, ou seja, dirigir a empresa, tá? Ou seja, de maneira geral, são aqueles gastos com escritórios, que visam a gestão da empresa. A gente pode citar o quê? Os honorários administrativos, salários, encargos pessoais, energia do escritório, material, despesa com materiais expedientes. Então, todos esses seriam as despesas administrativas. E aqui nós já explicamos sobre outras despesas e receitas de equivalência patrimonial, né? Que estariam aqui. Ok. Então, gente, mais uma coisa aqui, ó. As despesas operacionais são as necessárias para quê? Para vender os produtos, isso, administrar a empresa e financiar as operações. Então, a gente deve falar aqui também sobre o resultado, né, das receitas e despesas, não é isso? O que seriam essas receitas ou despesas financeiras? São aquelas receitas, por exemplo, receitas que a gente tem com juros e despesas com juros, ou seja, quando eu contrato aquele empréstimo, um exemplo, tá? Se eu pago um atraso ali, eu tenho uma despesa ali de juros. Ou se eu tenho uma aplicação, por exemplo, aplicação financeira, e eu tenho um juros daquela aplicação, poderia ser uma receita financeira. E eu vou fazer o confronto aí. E agora, como apurar o lucro, né, antes do imposto de renda aqui? Como faço para fazer esse lucro? Bom, gente, tem duas alíquotas aqui importantes, tá? Para a contribuição social.
a alíquota em regra, tá? É de 9%, e a alíquota do imposto de renda é geralmente 15%. Só que, se você ultrapassa o limite de 20 mil, você tem que pagar um adicional aí, né? Mais 10%, ou seja, a alíquota passa a ser 25%. Ok? Agora, vamos saber aqui sobre as contribuições ou participações, tá? O que seria? Correspondem às parcelas do resultado do exercício destinadas aos proprietários de debêntures, a empregados, a administradores, aos proprietários de partes beneficiárias e instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados. O que seria aqui as debêntures? Debênture, gente, é o quê? É um título de dívida da empresa, né, que oferece direito de crédito ao investidor, podendo remunerar ele por meio de juros pré-fixados ou pós-fixados. Aqui a gente pode ver também aquelas, digamos, PLR, né, que o banco paga, a participação lá dos lucros para os empregados, poderia estar aqui também, tá bom? Ou aquela previdência, que às vezes você paga uma parte da previdência e a sua empresa paga um percentual igual ao que você desembolsa, está aqui. Agora, vamos trazer aqui, né, novamente a estrutura. Ó, primeira parte, vamos lá. O que a gente estudou até agora? A receita bruta de vendas, não é isso? Ou seja, o valor de todos os produtos que ele conseguiu vender, o valor bruto dos produtos que ele venceu, de toda a venda. Aí, devo deduzir aqui, tenho as deduções, aqui as vendas e mercadorias, aqui eu tenho as minhas deduções, nós falamos, né, com os impostos sobre vendas, as devoluções de vendas, descontos incondicionados, abatimentos incondicionais. Então, vou encontrar o quê? Minhas vendas líquidas. Depois, deduzo meu custo das vendas, que é o meu CMV, se for, novamente, se for, por exemplo, de prestação de serviço, né? Aí já seria o quê? O meu custo sobre prestação de serviço. Então, vamos lá, custo sobre serviços prestados. Aqui, aí eu vou encontrar meu resultado bruto. Deduzindo as despesas operacionais, eu vou encontrar o meu resultado operacional. Então, aqui, ó, vou deduzir minhas despesas administrativas, despesa com vendas, despesas gerais, né? Ou aquele resultado financeiro que nós explicamos. Ok, a partir disso, vou agora deduzir ou somar as outras receitas e despesas operacionais, que são chamadas também aqui operações também descontinuadas. Lembra que a gente explicou ali que aqui vai entrar as operações descontinuadas? Vou passar um outro exemplo aqui para vocês. Pensa numa fábrica de vinhos, né? Digamos que eu tenho minha fábrica de vinhos, ok? Só que, ao mesmo tempo, eu também estou fazendo suco de uva, né? Eu tenho uma parte lá da fábrica que eu trabalho com isso, com fabricação de suco de uva. E eu resolvi que, a partir daquele ano, eu não quero mais fabricar suco de uva. Então, eu vou o quê? Descontinuar aquela atividade, aquela operação da empresa, tá? E quando eu for vender aqueles sei lá, os maquinários, né, tudo que envolvia aquela fabricação, eu vou fazer o lançamento aqui, tá? Das receitas de operações descontinuadas. Feito isso, eu vou ter aqui meu resultado antes do imposto de renda e contribuição social, vou deduzir meus impostos, vou achar meu resultado depois da contribuição social, deduzo as participações e encontro o meu lucro ou prejuízo líquido. Então, só para mostrar aqui quais são, no caso, né, quais são as partes da estrutura da DRE que são mais utilizadas pela empresa. Então, a primeira parte aqui, ó, para apurar as vendas líquidas. Também a apuração aqui, tanto do resultado bruto, né, quanto do resultado operacional, então, são bem utilizadas pelas empresas. Já aqui, quando começa já a parte das distribuições, né, dos descontos dos impostos e as distribuições aqui das participações, já não é tão comum assim nas micro e pequenas empresas. Tudo bem? Joinha? Então, aqui a gente trouxe um exemplo de uma demonstração do resultado do exercício,
da DRE seria a Companhia ABC. Olha aqui, ó, temos a conta, lembra? A gente até explicou lá sobre as codificações das contas? Pois é, a descrição, aqui a comparação de um ano com o outro, lembra que a gente falou lá da parte da comparabilidade? Aqui, ó, tem a comparação de um ano e o outro. Bom, agora a gente tem uma questão aqui super rápida, tá? Só para vocês relembrarem o conteúdo dessa unidade 5. Julguem os itens a seguir relativos aos relatórios contábeis. Marque B para assertiva verdadeira e F para falsa. O balanço patrimonial é um relatório importante da contabilidade, porque apresenta o seu objeto. Qual seria o objeto? O patrimônio. Esse relatório é um resumo dos saldos das contas de resultado, né? E sua principal missão é o quê? Sintetizar em contas representativas a posição das contas do exercício findo e as mudanças patrimoniais que ocorreram em relação ao exercício anterior. Nossa, que grande, né? Gente, isso aqui é o conceito. É o conceito de balanço patrimonial. Porém, está errado, né? Por quê? O balanço patrimonial, ele trabalha o quê? O que ele nos traz? Ele representa as contas, né? É um resumo do saldo de quais contas? Contas patrimoniais e não contas de resultado, tá bom? Então, aqui seria falso. O demonstrativo de resultado do exercício é um relatório que oferece uma síntese econômica completa das atividades operacionais e não operacionais de uma empresa em um determinado período de tempo, demonstrando claramente se há lucro ou prejuízo. Perfeito, né? Perfeito. Vamos lá, verdadeiro. Aqui. Razonete é a representação gráfica e resumida do livro Razão, que mostra os valores lançados a débito e ou a crédito da conta num determinado período, além do respectivo saldo. Muito bem, a gente explicou esse conceito da Razonete onde? Lá na nossa unidade 4, não é isso? Certíssimo. Vamos ver a última aqui. As contas do resultado são as receitas e as despesas. Ok. As despesas são sempre credoras do resultado, isto é, contribuem para o aumento, já as credoras são sempre devedoras, isto é, contribuem para a sua redução. Não, né, gente? Eu até deixei aqui de azulzinho para facilitar aqui a visualização de vocês, mas tá, a gente trocou aqui os conceitos, né? Então, são as credoras, já está dizendo aqui, ó, as credoras são sempre credoras do resultado, né? E cadê? E as despesas aqui são sempre devedoras, né? Então, as receitas são sempre credoras e as despesas são sempre devedoras. Então, aqui seria falso. E qual é o resultado aqui? FVVF. Então, seria A. Bom, no momento, era isso que a gente tinha para passar para vocês. Espero realmente que vocês tenham entendido, tá? A nossa disciplina, estudem, não basta apenas assistir esse vídeo, nós deixamos vários links de vídeos super dinâmicos lá no roteiro, estudem o roteiro detalhado, também indicamos páginas de livros super didáticos, tá? Então, se debrucem e busquem aprender, porque isso vai depender muito. Os relatórios contábeis aí para vocês tomarem as decisões lá na empresa de vocês, né? Se vocês forem empreendedores ou como gestores, nossa, vocês vão ver o quanto que isso aqui vai ser um guia, tá? A contabilidade é um guia para vocês, certo? Então, gente, até mais, tá? E nos vemos, quem sabe, aí numa próxima disciplina. Com certeza, tá bom? Tchau, tchau.